Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O novo Código de Processo Civil, que será votado na Câmara Federal, deve tornar mais rápida a justiça brasileira. A carta atual, que baliza todos os processos do país, é de 1973. Embora tenha passado por reformas ao longo dos anos, está prestes a ganhar uma nova versão. Para abordar o tema, convidamos o Procurador de Justiça, Paulo Valério Dalpai Moraes, que presidiu a comissão do Ministério Público Gaúcho que analisou o novo CPC. Doutor Paulo Valério, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco no programa. Muito obrigado, Marco. Para mim também é um grande prazer poder falar contigo, com os telespectadores. E estamos à disposição para o que todos desejarem saber e tivermos condições de responder. Ok. Para iniciarmos, qual é a expectativa do Ministério Público Gaúcho quanto ao futuro CPC? A expectativa do Ministério Público, eu acho que é a de todos. O Ministério Público, eu sempre digo nas minhas manifestações, é uma entidade, uma instituição que representa a sociedade. E a sociedade tem os seus anseios e o Ministério Público, então, segue e procura dar efetividade a estes anseios. Os anseios são de uma justiça rápida, de uma justiça mais ágil e uma justiça que seja efetiva. Porque não adianta nós ficarmos fazendo grandes arrazoados, bonitas peças jurídicas e as pessoas que estão lá fora, desejando o bem da vida, não conseguem este bem da vida. Então, a expectativa é a melhor possível, porque realmente existem estruturas mais aprimoradas neste projeto 4068, se eu não me engano, não é? E nós temos a expectativa de que possa funcionar bem. Como toda legislação nova, existe um grande período aí de adaptação, tá? E alguns problemas nós também identificamos na comissão nesse projeto de lei 8046 de 2010. E vamos então conversar aqui contigo alguns desses problemas e também dos avanços que nós estamos verificando. Zé, quais os pontos, doutor Paulo Valério, que merecem assim ser destacados no novo CPC? Nós temos aqui agora a chamada tutela de urgência, tutela de evidência, não é? A tutela de urgência, ela estaria abarcando a nossa tutela antecipada e também as cautelares e tem como objetivo tornar mais ágil a prestação jurisdicional. A tutela de evidência seria para aqueles casos em que, por uma prova muito bem feita, documental, muito bem feita, também existe uma outra situação de questões já debatidas e discutidas e com jurisprudência consolidada, ou seja, casos evidentemente pacificados já na justiça brasileira. Então, para estas situações temos a tutela de evidência, que é um provimento do magistrado, do Poder Judiciário, no sentido de pronto, já conceder aquele bem da vida que a pessoa que demandou está desejando. Claro. E a redução da massificação do processo, o aumento do processo eletrônico e também as audiências conciliatórias também seriam os grandes pontos? Esse, sem dúvida, é um dos pilares do novo código, se é que se pode falar assim. Eu acho que sim, porque estamos num final de tramitação. Então, o grande ponto realmente é a diminuição de processos. E para a diminuição de processos, nós temos de usar estruturas como a da conciliação, não é? A da mediação e também estruturas como a das ações coletivas, não é? Talvez este seja um ponto das ações coletivas com os quais o Ministério Público não tenha concordado, né? Porque os integrantes da comissão do Código de Processo Civil, pelo menos alguns, referiram que o Código de Processo Civil estaria tangenciando o processo coletivo. Cheguei a ouvir de alguns
que o novo Código de Processo Civil não se aplicaria às ações coletivas, o que me parece muito estranho, porque o Código de Processo Civil é para todos, né? Todos nós, né, que vivemos aqui no Brasil e, consequentemente, deve valer também para as ações coletivas. Então, o trabalho do Ministério Público na nossa comissão foi muito direcionado a isso, fazer com que algumas estruturas deste projeto de lei 8046, que estão predominantemente direcionadas para processos individuais, que essas estruturas também pudessem atender às ações coletivas. Por exemplo, nós temos uma situação ali, quando da tutela de urgência, que caso tenha sido concedida a tutela de urgência, mas na sentença, veja, na sentença, então, de primeiro grau, seja revogada essa tutela de urgência, aquele que teria sido prejudicado pelo deferimento da tutela de urgência já poderia demandar contra o beneficiado, por perdas e danos. Isso apenas com uma sentença de primeiro grau que teria revogado a tutela de urgência. Então, isso são situações como essas são perigosas, principalmente para o Ministério Público, que não demanda porque quer, demanda porque a lei obriga o Ministério Público a demandar. E nas nossas demandas, de um modo geral, nós estamos pedindo tutelas antecipadas, que agora seriam tutelas de urgência, não é? E na eventualidade dessas tutelas serem revogadas na sentença, o Ministério Público, então, estaria obrigado a pagar perdas e danos. Quer dizer, isso para nós não tem cabimento. Nós não podemos tratar de maneira igual situações desiguais. Nós não podemos tratar o que demanda individualmente equiparar com o Ministério Público, que por determinação legal ele estará demandando. Então, algumas coisas como essa foram objeto da nossa análise na comissão. Mas voltando à tua pergunta a respeito da conciliação, sem dúvida nenhuma, a conciliação é o grande ponto, não só desse Código de Processo Civil, mas de toda a nossa lida com as questões controvertidas. E Ministério Público, então, nem se fale. O Ministério Público atua no âmbito principalmente extrajudicial, por intermédio dos inquéritos civis públicos. E é ali que está o nosso grande campo de conciliação. E é ali que nós iremos pretender também auxiliar as estruturas do Código de Processo Civil, de modo a fazer com que não precisemos entrar no Poder Judiciário e essas questões possam ser definidas de pronto. Mas, caso seja fundamental ingressar no Poder Judiciário, temos agora estruturas mais aperfeiçoadas de conciliação e de mediação para o efeito de que esses processos não caminhem, não precisem ir à frente e nós possamos resolver tudo na audiência preliminar. Claro, o senhor presidiu essa comissão do Ministério Público Gaúcho e eu lembro aqui que o Ministério Público do Rio Grande do Sul sempre contribuiu e muito bem nessas comissões para alterações de legislações. Pois é. E agora, mais uma vez, eu me sinto muito à vontade para falar dessas questões de conciliação, porque, inclusive, fazendo um merchandising, estou lançando agora, aqui dia 26, eu com a minha esposa, a Márcia, estamos lançando um livro sobre técnicas de negociação ética para agentes públicos. Entendemos que esse é um ponto fundamental. E a estrutura do Código de Processo Civil irá premiar este tipo de negociação, porque está extinguindo o chamado procedimento sumário e ordinário, e agora existe apenas um procedimento, que é o procedimento comum. Esse procedimento comum tem como uma pedra fundamental justamente uma audiência preliminar. Me parece muito com o processo da Justiça do Trabalho. Eu que fui advogado trabalhista, já se vão aí mais de 22 anos, e lá na Justiça do Trabalho nós temos um processo civil bem ágil. Então, a pessoa é citada e o empregador já comparece a uma audiência, inclusive até com a sua própria contestação. Não vai ser bem assim nesse Código de Processo Civil, depois da audiência preliminar. Se não houver uma conciliação, então será dado um prazo para que
a contestação seja apresentada pelo demandado, caso não haja conciliação. E até há uma previsão ali de que poderá ser dispensada a audiência de conciliação em situações em que, evidentemente, não se terá como conciliar. Então, me parece que essa posição manifestada pela comissão, no sentido de premiar a conciliação, poderá ser bem útil. Mas, e aqui então as coisas que a gente discutiu lá na nossa comissão do Ministério Público, nós teremos que treinar as pessoas. Nós teremos que treinar, isso é fundamental. Não é simplesmente você criar uma estrutura, agora nós podemos conciliar. E esta vai ser a pedra de toque do nosso novo procedimento comum. Tá? As pessoas têm que aprender a conciliar. Existem técnicas para conciliar. Eu já verifico no âmbito do Poder Judiciário, conversava com o diretor da Escola da Magistratura, o Dr. Alberto Delgado, e existem planejamentos do Poder Judiciário Gaúcho no sentido de realizar cursos e treinamento das pessoas que irão realizar esse tipo de serviço. Até porque o Poder Judiciário já realiza, por intermédio dos seus conciliadores, nos juizados cíveis especiais, não é? Agora temos juizados também da Fazenda Pública, claro, especiais. Então, não adianta nós criarmos estruturas e não prepararmos os profissionais para poderem trabalhar com essas estruturas. Aí realmente não vai funcionar, porque é muito complicado. Toda a lida, digamos assim, do direito, todo o aprendizado do direito que nós temos nas nossas faculdades, a exceção ali de São Paulo, alguma, e Rio de Janeiro, que eu tenho conhecimento, é uma lida voltada para o duelo, para a briga. Tá? Então, nós somos treinados para duelar. Nós não somos treinados para conciliar. Então, me parece que o estímulo à conciliação, dado pelo anteprojeto, esse projeto 8046, poderá ser um início, um primeiro passo muito importante para que nós possamos aprender a conciliar. Porque não basta você desejar conciliar, você tem que aprender a conciliar. E principalmente para aprender a conciliar, as estruturas e os agentes públicos terão que aprender uma coisa que é fundamental, Marcos, que é aprender a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir. Exatamente. Nós temos muito o costume de falar. Nós temos que aprender a ouvir o outro lado para ver quais as razões que ele terá e assim nós construímos uma conciliação. Então, claro, falo rapidamente aqui, então não podemos evoluir tanto na área da negociação. Aprender a ouvir é fundamental. Mas uma outra questão que eu queria abordar aqui é a seguinte: existe uma preocupação muito grande com a celeridade. Isso não pode comprometer a qualidade do processo? Pode. Pode comprometer, sem dúvida nenhuma, não é? Isso é inevitável. Na medida em que você faz as coisas mais rápidas e tende a fazer as coisas mais rápidas porque a demanda é muito intensa, a qualidade, sem dúvida, é perdida. Nós que trabalhamos com processos, e eu trabalho o dia inteiro ali com processos e faço os meus processos efetivamente, tem processos que, como essa semana eu peguei 3 ou 4 que eu passei 6 horas em cima do processo refletindo, mas vou por aqui, eu vou por ali. A pessoa tem que refletir, porque são situações absolutamente complexas que estarão mexendo com pontos fundamentais da vida de pessoas. Nós temos que refletir, assim como a nossa vida. Quantas vezes nós estamos em dramas, precisamos definir qual o caminho a tomar. A gente não decide isso em 1 hora, nós passamos dias para decidir. Os processos são iguais. E ali nós temos, vi um processo ontem, da retirada de pessoas de uma área de preservação ambiental. Você vai tirar pessoas dali, você vai mexer profundamente com a vida delas, elas terão que ir para algum lugar. Sim, tem que sair, mas e como sair? Como elas vão sair? Então, e a competência, será que é da Justiça Estadual? Será que é da Justiça... Então, são situações que a gente acaba tendo um pouco de receio, tá? No sentido de que devamos ser ágeis, mas poderá haver um prejuízo, claro, sem dúvida,
a qualidade, poderá. Isso me parece inevitável. O senhor falou em duelo ainda há pouco e me lembro agora de uma questão que é a seguinte: houve pontos polêmicos no CPC que receberam muitas emendas, como a dos recursos de apelação. Como o senhor vê essa questão? Não só os recursos de apelação, os recursos em geral, a grande questão do Código também, e aí eu estou ampliando um pouco a tua pergunta para responder, a grande questão do Código é procurar estimular os julgamentos dos tribunais superiores, né? É a concentração, então. Essa é a grande questão do Código, porque nós não temos apenas um grande número de apelações, nós temos um número fabuloso de recursos especiais, um número extraordinário de recursos extraordinários que o Poder Judiciário do último grau não está suportando. Sim, e eu acrescento aqui, então, na mesma pergunta, o uso desenfreado de recursos pode estar com os dias contados? Sim, está com os dias contados, não é? Porque este novo Código de Processo Civil, que virá por aí, e está, por exemplo, retirando o conhecido agravo retido. Tá? O agravo retido acontece naquelas situações em que a pessoa se insurge contra alguma decisão do magistrado, ingressa com agravo retido, ele fica paradinho ali no processo e depois, quando da apelação, ele será julgado, serão apreciadas aquelas questões do agravo retido. Então, estaria sendo extinto o agravo retido e todos esses pontos de decisões que ocorram ao longo do processo, eles poderão ser renovados quando da apelação. De certa forma, isso agiliza, porque o agravo retido a pessoa entra com uma peça no processo, um recurso, aí o juiz dá vista para outra parte, que tem que falar sobre o agravo retido. Então, quer dizer, tudo isso aí demora bastante. Tá? Então, isso poderá ser bastante benéfico. Foram restritas também, houve uma restrição às situações de agravo de instrumento. Tá? Agravo de instrumento, então ocorre uma decisão, a pessoa recorre imediatamente daquela decisão e já sobe o agravo por instrumento para o tribunal competente para examinar o recurso. Então, estão sendo restritas Sim. as situações do agravo de instrumento. Então, a proliferação de recursos é uma tentativa desse projeto, é a redução da proliferação de recursos. Sim. Quanto à apelação, nós temos também a situação da majoração ou a nova fixação de uma verba sucumbencial, né, de honorários também, para aquele que recorrer. Então, isso, de certa forma, é um desestímulo ao recurso. Olha, então, aqueles recursos que muitas vezes são protelatórios. Bom, se eu já fui condenado em primeiro grau a uma determinada verba, não é? Em uma questão que eu sei que eu não vou ganhar no segundo grau, mas mesmo assim eu recorro, não é? Porque assim eu retardo o processo, protelo um pouquinho mais. Bom, agora existem, não é, disposições que irão, não é, desestimular esse tipo de postura. Se ele recorrer e perder, vai pagar um pouco mais, vai ter que pagar um pouco mais em termos de ônus sucumbenciais. Então, isso é benéfico. Uma outra estrutura muito benéfica em termos de apelação é que, veja, hoje a pessoa ingressa com uma apelação e o juízo de primeiro grau já faz um exame de admissibilidade para ver se está pago o preparo, não é, para poder recorrer, se está dentro do prazo e outros requisitos de admissibilidade, né? Então, o juízo de primeiro grau faz esse juízo de admissibilidade e o tribunal, quando recebe a apelação, faz de novo. Então, estaria sendo suprimido este primeiro juízo de admissibilidade do primeiro grau e só haveria a admissibilidade no segundo grau. Também é uma estrutura que agiliza bastante Sim. o processo. Dá para se dizer, doutor Paulo Valério, que trata-se de um CPC democrático porque a Carta está atendendo não só a comunidade jurídica, como a sociedade? Eu acho que sim. Essas questões, o que é democrático ou não, é muito relativo, mas dá para se dizer que sim, né? Houve
houve um bom número de audiências públicas, não é? Ao menos aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, foi oportunizado pelo deputado Jerônimo Gergen, que nós tivéssemos uma participação, a sociedade, por intermédio dos vários entes públicos e privados, pôde participar. Nós podemos apresentar algumas propostas de emenda diretamente. Então, me parece que se pode dizer que é uma legislação que pode ser reconhecida como democrática. Parece que sim. Claro. E qual a tramitação agora do novo CPC na Câmara? Pelo que eu obtive de informação do deputado Jerônimo Gergen, que é um dos relatores desse projeto, ele relata a parte, não é, do cumprimento de sentença, tá? E a parte do processo de conhecimento. Ele me informou que o relatório que ele nos apresentou aqui a segunda-feira, o relatório da parte que ele está trabalhando, seria votado na terça-feira. Não é agora, hoje estamos dia 23, não é? Terça-feira será ali dia 27, 24, 27. Então seria votado, parece o relatório dele, na terça-feira. Não sei se vota apenas o relatório do deputado Jerônimo Gergen, se eu realmente não tenho essa informação, ou se os outros relatórios também serão votados, se é que já estão prontos. Então, me parece que estamos numa tramitação final. Ao que me expôs o deputado Jerônimo, seria por votação de liderança, então não iria ao plenário. Mas essa é uma informação que eu não tenho absoluta certeza. E, consequentemente, em sendo um voto de liderança, imediatamente este projeto já iria para o Senado, né, para realizar a tramitação normal. Claro. Né? Então, estamos, parece, no final. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 2 minutinhos para o seu recado final. Eu apenas diria, né? Nós temos aqui o incidente de demandas repetitivas. Esta é uma estrutura com a qual o Ministério Público, o Poder Judiciário, não está concordando, né? O incidente de demandas repetitivas, ele irá, né, lesar as ações coletivas, porque por intermédio de uma ação que seja veiculada para atender algum ponto jurídico controvertido, uma ação individual, caso seja instaurado um incidente de demandas repetitivas a partir desta ação individual, poderão ser suspensas todas as ações, inclusive coletivas, que estejam tramitando a respeito do mesmo ponto jurídico controvertido. Isso nos parece que é um retrocesso evidente e nós estamos lutando para que, ao menos este ponto, que também é um ponto fundamental do novo Código, mas um ponto na nossa ótica negativa, nós estamos lutando para que o incidente de demandas repetitivas, no mínimo, seja aperfeiçoado, de modo a que ele possa ser instaurado, não é predominantemente, no âmbito das ações coletivas que já tenham sido propostas sobre o mesmo tema jurídico. Porque quando se propõe uma ação coletiva, geralmente são entes públicos, houve todo um inquérito para investigar, então não é simplesmente uma demanda que pode ter sido proposta por um aventureiro, que também existem os aventureiros, né? Então é uma demanda muito bem estudada. Então, nossa proposta é que o incidente seja instaurado no âmbito das ações coletivas que já tenham sido propostas, como forma de nós aí sim termos uma efetividade nessa nova estrutura que pode ser muito boa se melhorada. Assim como está, realmente ela vai trazer grandes prejuízos para a sociedade. Mas, de um modo geral, a nossa expectativa é que este Código de Processo Civil possa ser bastante benéfico para a sociedade como um todo. Ok. Procurador de Justiça Paulo Valério Dalpai Moraes, mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa e pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado, para mim é um prazer, não é, nós podermos de alguma forma trazer informações úteis aqui para todos. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.br
Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!